Esse aqui é mais um vídeo relativo ao capítulo 3 do nosso material de apoio. E dessa vez nós vamos ver o que significam 3 termos muito importantes. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui do seu curso de HTML e CSS. Nós ainda estamos no 3º capítulo e como você deve estar percebendo, a minha imagem está um pouco diferente do que está acontecendo aí durante o curso. Isso acontece porque essa gravação, a gravação desse curso, começou há alguns meses atrás. Vocês vão me ver mudando muito. É só você ver a minha imagem durante as primeiras aulas e durante os avisos dos nossos patrocinadores. Eu estou diferente, o ambiente está diferente, a iluminação está diferente. Isso porque ocorreu uma adaptação. Porque não sei se você sabe, esse curso está sendo gravado durante uma pandemia, onde eu não tenho mais estúdio e eu estou utilizando o meu apartamento para poder fazer essas gravações emergenciais. Mas não é esse o assunto da aula. Eu espero que quando você esteja vendo esse vídeo, essa pandemia já tenha passado, já tenha ficado no passado e você nem lembre direito dela. O meu objetivo aqui é falar sobre 3 termos que você vê aparecendo muito em grupos de estudo, em listas de discussão, que são os termos front-end, back-end e full stack. E eu vim aqui de uma vez por todas te explicar o que é cada um deles, qual a relação que existe entre eles, porque existe relação entre esses 3 termos, e você também vai ser capaz de explicar para todo mundo nesses grupos quando surgir esse tipo de dúvida. E se por acaso essa dúvida surgir e você puder compartilhar esse vídeo, eu te agradeço bastante. Mas vamos diretamente para a aula, mas sem antes trazer aquele recadinho do nosso patrocinador. E o recado dessa aula aqui, quem vai trazer para você é o Estudonauta, que, como eu disse no recado anterior, traz vários cursos para você. Mas não pense só que é só curso para quem é muito avançado, não. Aqui no Curso em Vídeo, por exemplo, nós temos um curso de introdução à programação utilizando a ferramenta Visualg. E para você que está se perguntando o que é introdução à programação, se você está querendo aprender só a criar sites, pois saiba que a parte inicial você não precisa saber programar. O problema é quando você vai aprender JavaScript, PHP, Java, C, que aí você precisa dos fundamentos de programação. E no Estudonauta, a gente tem um curso mais atualizado, muito mais atualizado do que esse que a gente disponibiliza aqui no Curso em Vídeo, mas no Estudonauta a gente tem 5 módulos de desenvolvimento, dando os princípios básicos, os primeiros passos, utilizando uma ferramenta nacional muito mais atualizada, que é o Portugal Studio. Então, se você já teve algum problema em relação a desenvolvimento, nos princípios do desenvolvimento, talvez seja uma ótima pedida dar uma olhada nesse curso de 5 módulos, cheio de aulas e cheio de exercícios para você. E você pode ter maiores informações apontando a câmera do seu celular para esse código que está aparecendo aqui embaixo ou pegando o link na descrição desse vídeo. Voltamos agora à nossa aula normal. Então vamos lá. O nosso objetivo aqui, inicialmente, é falar sobre front-end e back-end. Na verdade, na minha opinião, o termo nem deveria ser esse, mas acabou que o mercado levou a isso, então eu não vou discutir sobre isso, eu vou te explicar o que é cada termo. E depois eu até falo qual termo eu acho que seria mais coerente. Mas para te explicar esses 3 termos, a gente tem que dar uma retornada a uma imagem que a gente viu bastante durante as últimas aulas. Essa imagem aqui que representa basicamente o funcionamento da internet, onde eu te expliquei lá o que é o DNS, como existe o tráfego de informações entre os pontos. Então, se você não viu esse vídeo, aqui em cima, ó, na minha cabeça, exatamente na minha cabeça, no izinho de interatividade, você vai para a playlist completa, não pula nenhum vídeo. Inclusive, lá no início, a gente tem um vídeo chamado Temos um Acordo para Fazer. Espero que você tenha visto. E nas aulas anteriores, eu te expliquei, por exemplo, que existem pontos como esse A, B e C que eu acabei de marcar aí na imagem, que são o que a gente chama de cliente, que é exatamente o seu computador, exatamente agora, o seu computador, o seu celular, quando você está fazendo acesso a esse vídeo. E esse vídeo está vindo de um servidor, que eu acabei de identificar aqui com a letra S. A função de um servidor é te entregar dados, é entregar dados para o cliente. E nós vimos nas aulas anteriores que a forma mais simples é o servidor entregar os dados diretamente para o cliente, como acabou de acontecer, e normalmente, no desenvolvimento mais simples, que é o foco desse curso, ele vai te entregar 3 tipos de tecnologia: HTML, CSS e JavaScript. E assim como entrega para você, para o seu cliente, ele vai entregar para todos os outros clientes que solicitarem a mesma página. Isso que está representado aqui do lado é o que a gente chama de site estático, onde o mesmo site é entregue para todos os clientes. Se eu estiver acessando agora um site estático e você acessar o mesmo site, a nossa experiência vai ser exatamente a mesma, o nosso resultado visual vai ser exatamente o mesmo.
Todas essas tecnologias que eu estou englobando aí, ó, todas essas que eu circulei, HTML, CSS, JavaScript, são tecnologias que a gente diz que vão funcionar do lado do cliente. O seu navegador, seja ele o Google Chrome, o Firefox, o Edge, o Opera, o Safari, tanto no seu computador quanto celular, tablet, qualquer dispositivo que tenha um navegador, ele é capaz de executar essas três tecnologias, essas três linguagens. E a esse tipo de tecnologia, né, por exemplo, CSS, JavaScript e HTML, a gente dá o nome dessa tecnologia de tecnologias client-side, ou tecnologias para o lado do cliente, né? Client, side, lado. Então, são tecnologias que vão funcionar não no servidor. O papel do servidor em tecnologias client-side é simplesmente entregar o arquivo para você. O seu navegador vai ser o responsável por executar tudo isso. Por isso a gente chama de tecnologias para o lado do cliente. Eu considero um termo muito mais legal, por exemplo, eu quero ser desenvolvedor, né? Eu estou estudando, esse curso você está estudando para ser desenvolvedor de tecnologias client-side. Então eu gosto mais do termo client-side developer, ou desenvolvedor do lado do cliente. Mas o mercado, há alguns anos atrás, instituiu um termo, é muito comum, chamado desenvolvedor front-end. Então, basicamente, sempre que você falar assim, olha, vaga para desenvolvedor front-end. O que é vaga para desenvolvedor front-end? É vaga para alguém que vai fazer coisas, isso para web, em HTML, em CSS e JavaScript. Tecnologias que vão rodar do lado do cliente. É claro que o desenvolvedor front-end, como você vai ver nesse curso, ele vai ter que ter alguns outros conhecimentos desejáveis, como, por exemplo, saber o básico de imagens, saber o básico de cores, de tipografia, saber um basicão lá de Photoshop, de GIMP, mas não significa que ele vai desenvolver o design. É importante você saber a diferença entre desenvolvedor front-end e designer. O designer é aquele que vai imaginar, né, como vai ficar disposto, que cores vai utilizar no site, como os elementos vão ficar dispostos, que tipo de fonte vai ser utilizada. E aí ele pega esse desenho do site e entrega na mão do front-end, que vai ter que saber utilizar essas ferramentas que o designer utilizou para criar, só para adaptar e gerar um resultado usando HTML, CSS e JavaScript. Ficou claro? Não confunda front-end com designer. Por outro lado, existem tecnologias que vão rodar no servidor, que eu acabei de circular aí também. Essas tecnologias, se você raciocinar por 5 segundos, você vai sacar o nome, né? Se do lado do cliente é client-side, do lado do servidor é o que a gente chama de server-side, ou server-side, como geralmente a gente fala. Essa é uma outra especialidade, você tem que conhecer um outro conjunto de ferramentas, um outro conjunto de linguagens, e o desenvolvedor para server-side não é server-side developer. A gente chama basicamente de back-end. E aí você vai ter que ter outros tipos de conhecimento que a gente vai ver já já. Então, basicamente, o front-end, o desenvolvedor front-end, ele está especializado em client-side, ele está especializado em gerar a parte visual e interativa do site, ele vai se preocupar muito em dar uma boa experiência para o usuário, né, que está visitando o site, então ele vai ter que conhecer alguma coisa de user experience, apesar dele não ser o especialista nisso, o designer também vai ter que se preocupar com isso. Então, assim, os trabalhos entre designer e front-end, eles se unem em alguns pontos. Assim como o front-end e o back-end também têm que se interagir, porque eles vão fazer ligação e já já você vai entender isso. Então, front-end está focado mais no usuário, na experiência dele, na interatividade do usuário, e o back-end está mais interessado na interação do código dele com o servidor, com as entranhas do servidor, com as tecnologias envolvidas na tecnologia de server-side. Ficou claro? Anota isso aí no seu caderno. Então, o que a gente tem que se preocupar é com isso aqui, para essa aula, né? E o back-end? Que tipo de tecnologias eu tenho que conhecer? Que tipo de linguagem é uma linguagem server-side? Que eu vou me tornar um desenvolvedor back-end, ou até um desenvolvedor para server-side. Algumas linguagens que funcionam do lado do servidor são a linguagem PHP, que é uma das mais famosas e mais aplicadas em servidores web até hoje. O próprio JavaScript também tem uma versão que roda no servidor. Uma das soluções é o Node, apesar de existirem outras. Mas basicamente não confunda o JavaScript rodando com o servidor e o JavaScript rodando com o cliente. São tecnologias diferentes, apesar de ser a mesma linguagem. A gente também pode ter soluções como, por exemplo, a linguagem C#, a linguagem Python, a linguagem Ruby e até mesmo a linguagem Java. Não confunda Java com JavaScript.
E se você é um desses que acha que Java e JavaScript é a mesma coisa, não se esquece de assistir o nosso curso de JavaScript, que também existe aqui no canal do Curso em Vídeo. Já está 100% disponível, gratuitamente, e eu sempre coloco um cardzinho aqui em cima da minha cabeça. Você olhando essa imagem aqui, ó, dá uma olhada ali naquela bolinha do client-side. Nesse curso nós estamos abordando HTML e CSS. Faltou o JavaScript. JavaScript nós também já temos o curso disponível aqui. Aqui no Curso em Vídeo nós também temos aula de PHP, de Java, apesar de não ser o Java para servidores, e também temos linguagem Python. Então, assim, é um prato cheio aqui o canal do Curso em Vídeo. Se você está chegando agora e conhecendo o projeto, conheceu há pouco tempo, saiba que existem cursos da maioria das linguagens aqui, principalmente as linguagens para iniciantes, porque o Curso em Vídeo é um projeto para iniciantes. E eu vou dar um exemplo aqui com a linguagem PHP, já que ela já é uma das mais usadas hoje em dia. Mas você pode aplicar com qualquer uma das outras linguagens que apareceu ali da sua preferência. Ninguém está aqui puxando time para PHP, dizendo que PHP é melhor do que qualquer outra. Qualquer uma das linguagens que acabou de aparecer é muito boa. Só que eu tenho que exemplificar com uma, optei pelo PHP. Combinado? E vamos imaginar para esse exemplo que o cliente, ali ó, do lado esquerdo da tela, ele está querendo entrar numa loja online. Uma loja para comprar uma camiseta. Vamos imaginar esse exemplo aqui, uma loja só de camisetas. Se por acaso o seu cliente fizer uma solicitação para o servidor, como acabou de acontecer aí nessa setinha, e o servidor tiver um site estático, um site em HTML, CSS e JavaScript puros, ele vai retornar com os arquivos HTML, CSS e JavaScript, vou colocar eles ali, e o seu cliente vai ser responsável por montar aquela estrutura ali na tela. Porém, esse site não pode ser estático, senão o que pode acontecer? Ó, ele vai montar na tela ali e ele não vai saber qual produto vai colocar ali. Quais produtos eu tenho em estoque? Tu imagina que o cara, né, o dono de uma loja virtual, tenha que ficar mexendo no código toda vez que chegar um produto novo, ou toda vez que um produto tiver com estoque baixo, ou ele entrar em promoção. Tu imagina que ele tenha que entrar e mexer em código. Não é assim que funciona. Então, fazer site como, por exemplo, uma loja online, utilizando só tecnologias client-side, é praticamente um suicídio. Não existe hoje em dia mais isso. Hoje em dia, o estoque de camisas, qual que está em promoção, qual é o preço, promoções de comprar quantidades, quais cores, quais tamanhos, quais camisetas acabaram do estoque, isso tudo está armazenado hoje em dia no servidor, do lado ali do server-side, né, do lado do servidor, dentro de um banco de dados. Então, nessa base de dados, vão ter todas as informações de camisetas que estão disponíveis, indisponíveis, em promoção e tudo mais. Sendo assim, o mecanismo é um pouco diferente daquilo que eu acabei de explicar. Basicamente, quando a gente envolve tecnologias do tipo server-side, como por exemplo a linguagem PHP, o que vai acontecer é o seguinte: o cliente vai enviar uma solicitação para o servidor, no servidor a linguagem PHP vai fazer requisições para esse banco de dados, vai verificar lá, por exemplo, na página principal da loja, quais camisetas tem que aparecer, quais são as camisetas o dono da loja escolheu como promoção ou quer em destaque na página principal. O PHP vai obter essas informações, vai gerar uma página HTML puro. Com essas informações, a foto da camiseta, a descrição dela, os tamanhos disponíveis, as cores, o preço, e vai enviar esse HTML junto com estilo e junto com interação, né, JavaScript e CSS, para o cliente. A partir daí, com essas informações, com HTML que foi especialmente produzido pela linguagem PHP, o site vai poder ter as camisetas dispostas lá, todas bonitinhas, com todas as informações que estão ali naquele banco de dados que está representado aqui embaixo de mim. Deu para entender a diferença entre manter tudo só client-side e manter informações com tecnologias server-side? Entende que o desenvolvedor tem que ser especializado em tecnologias? Por exemplo, se eu quero ser um desenvolvedor front-end, é só conhecer HTML, CSS e JavaScript. E quanto mais eu conhecer, melhor desenvolvedor front-end eu sou. Por outro lado, se eu quiser ter conhecimentos de bancos de dados, acesso a dados, captura de informações via servidor, eu tenho que me tornar um programador back-end e me especializar nessas tecnologias. E daí vem os conceitos de tecnologias client-side, server-side e o desenvolvedor front-end e back-end. E aí, tá gostando do curso? Tá achando legal a ideia desse curso? Ele tá dando um trabalhão pra gente desenvolver e eu vim aqui te pedir um imenso favor para divulgar esse curso. E eu criei um jeito bem legal de também, talvez, divulgar o seu trabalho. Isso porque, no repositório que eu vou falar várias vezes no curso, além do nosso material de apoio, todos os exercícios, também vai ter uma pasta chamada Ajude na Divulgação.
Se você quiser, pode entrar lá, baixar essa pasta inteira e aí você vai encontrar várias imagens em vários formatos para ajudar na divulgação. Eu particularmente vou fazer uma versão, mas você que é artista, você que sabe desenhar, que sabe ilustrar, ou que manja muito de Photoshop, Illustrator, pode criar uma arte baseada nos tamanhos, né? A gente vai ter o tamanho deitado, o tamanho em pé e o tamanho quadradinho. Você pode criar essas artes e mandar pra gente para esse e-mail aqui, ó, que é arte@cursoemvideo.com. Não tem .br no final. E as artes selecionadas vão ser divulgadas no meu Instagram pessoal e no Instagram do Curso em Vídeo, que estão aparecendo aqui embaixo. Então, se você é artista, pode ajudar a gente criando artes, pode produzir o seu conteúdo e a gente ajuda a divulgar. E se você não é bom com artes, não tem problema. É só acessar a pasta Ajude na Divulgação no nosso repositório, escolher uma ou mais imagens e divulgar nas suas redes sociais, grupos e tudo mais. Valeu mesmo, já agradeço antecipadamente pela sua divulgação, o que vai tornar com certeza esse curso muito grande e vai ajudar muitas pessoas. Mas aí você me pergunta, mas Guanabara, não tem como eu saber um pouco de tudo? Não tem como eu ser um desenvolvedor back-end e um desenvolvedor front-end? Não tem como eu ir me especializando em tudo ao mesmo tempo? Ou primeiro só front-end, depois eu só back-end? Tem sim. E quando você soma essas duas capacidades, essas duas experiências, o mercado passa a se chamar de desenvolvedor full stack. Porque a tua pilha de desenvolvimento, a tua pilha que você vai desenvolver, tanto o back-end, tanto a parte de trás, né, o backstage, né, vamos dizer assim, quanto o front-end, quanto o palco, vamos dizer dessa maneira, que é o que vai aparecer para o seu cliente. Quando você domina esses dois, é o que a gente chama de desenvolvedor full stack. E ser um desenvolvedor full stack é fácil? É rápido? É tranquilo? Não é, eu não vou ser desonesto com você. Para você aprender a ser um desenvolvedor full stack, precisa de muita experiência, muita dedicação, bastante tempo. Então, ó, um conselho que eu te dou. Duvide bastante de pessoas, de matérias, de promoções que prometem transformar você desenvolvedor full stack em algumas semanas, em alguns meses. Isso simplesmente não existe. E não me entenda mal, não pensa aqui que eu tô falando pra você, não, então você nunca vai se transformar num desenvolvedor ou uma desenvolvedora full stack. Sim, você pode, você consegue, mas não é em poucas semanas, não é em poucos meses. Quando você compra um curso ou quando você lê uma matéria dizendo que se transformar em full stack é muito fácil, é muito rápido e você vai ganhar salários de até, sei lá, 10 mil reais, essas matérias, essas pessoas estão sendo desonestas com você. O que acontece na grande maioria das vezes é, esse tempo de poucos meses ou poucas semanas vai passar, você não vai se tornar desenvolvedor ou desenvolvedora full stack e no fim, na sua cabeça, a culpa vai ser sua, porque você não foi capaz de virar full stack no tempo que alguém te prometeu. Você não foi capaz de cumprir aquela missão. E eu tô aqui te dizendo de coração aberto, isso é impossível. Não se frustre, não se cobre, não seja tão exigente com você mesmo. Esse é o recado de coração que eu quero dar para você hoje. Espero que você tenha entendido o que é front-end, o que é back-end, o que é full stack. E eu espero sinceramente que com essa sua dedicação renovada, você consiga sim, algum dia, entrar aqui de volta no canal, entrar nesse vídeo e falar, olha, há não sei quanto tempo atrás eu não sabia nada de desenvolvimento e hoje eu consegui um emprego de full stack. Vai demorar? Com certeza vai demorar. Você vai conseguir esse seu salário de 10 mil aí que as pessoas estão te prometendo assim, rapidão? Não vai. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir. Talvez não na velocidade que você espera, talvez não na velocidade que te prometem, mas sim, você vai conseguir. Eu me despeço por aqui e a gente se vê na próxima aula com mais conhecimentos relativos a HTML e CSS nesse seu curso especial. Não se esquece de deixar aqui os seus comentários, interagir com a gente, porque isso é muito importante pra gente e muito importante também para o algoritmo do YouTube. Um grande abraço e a gente se vê na próxima.